Boa tarde a todos, muita paz, que Jesus abençoe a cada um que vem na casa de Francisco. Nesse Setembro Amarelo, a gente pede pelos irmãos que procuraram através do suicídio, acreditando que iriam resolver todos os seus problemas. A gente pede por eles, faz as nossas orações, porque a Organização Mundial da Saúde já diz que o suicídio hoje virou um problema de saúde pública e é algo tão grave, tão profundo, que nós espíritas se debruçamos sobre um tema extremamente complexo como esse e trazemos algumas reflexões na noite de hoje para tratar sobre a vida. Eu não iria falar só da morte, mas quero falar da vida. E quando eu pedi a orientação ao meu mentor espiritual, que é Samuel, algum de vocês já sabem, eu pedi orientação a ele para tratar de um tema que não é fácil, né? Não seria fácil. E ele me mostrou uma outra perspectiva. Ele me pediu para falar não só do tema específico, mas tratar especificamente de 3 temas. Vida, me pediu para falar sobre a vida, me pediu para falar um pouco sobre os desafios e, por fim, me pediu para falar um pouco sobre algumas soluções. E quando eu o questionava sobre essas soluções, engraçado, ele disse: tenha paciência que no momento correto eu lhe dou a resposta. E eu ansioso, uma ansiedade danada. Ontem eu vim para a mediúnica, trabalhamos na mediúnica, e saí daqui ainda sem a resposta de como é que eu ia abordar esse tema. Ao chegar em casa, fazendo as minhas preces para dormir e tudo mais, botei o copinho de água do lado. Aí eu senti a presença dele, ele rindo como sempre. Aí disse: agora sim, agora você pode ir lá na sua biblioteca, né? Uma bibliotecazinha pequena, na verdade não é biblioteca, é um conjunto de livros que a gente tem lá. E você pode pegar lá na última instante aquele livro de Joana de Ângeles, que eu já nem lembrava mais desse livro, que estava lá naquele lugar, né? Que trata exatamente dessa temática que eu lhe falei. Puxa vida, né? Aquela coisa. Aí vem todas as lembranças para a gente, né? Então, assim, falar da vida é falar num fenômeno extremamente complexo, do qual, muitas vezes, vários ângulos, várias formas de querer abordar a vida, né? Que vai desde o materialismo, passando por vários pensamentos, tenta colocar para a gente uma forma de encará-la, uma forma de vê-la. Só que o que mais para a gente se torna importante é saber em que perspectiva a doutrina espírita, o espiritismo, essa luz, que quando nós estamos com medo, né, nos nossos quartos escuros, aí podemos acender essa luz que vai dissipar as trevas. Essa luz que traz paciência nos momentos de euforia. Essa luz que quando estamos com ansiedade, ela vem para acalmar, para trazer bom ânimo. Nos momentos mais difíceis da vida, ela está ali presente, clareando, ajudando, como que um farol a iluminar a nossa estrada. Então, em que perspectiva o Espiritismo traz para a gente o conceito de vida? Então, nós temos vida se perdendo no tempo e no espaço. E quando procuramos encontrar qual foi o momento inicial da vida, a Joana diz que nós temos que voltar para o pensamento de Deus.
E ela diz que na vontade de Deus se fez a vida. A partir do que ela chama de psiquismo divino. Então, através do psiquismo divino, daquela vontade do Criador, houve a vida. E essa vida para nós, quando nós fazemos um recorte, nós vamos ver que muitas vezes ela se dá, né, na nossa visão mais limitada. Do momento em que reencarnamos até o momento da nossa morte. E realmente é uma visão muito limitada. Porque a vida não é só isso. A vida é um conjunto de coisas. A vida é o conjunto das nossas existências. A vida é o conjunto dos aprendizados. A vida é o conjunto daquilo que a gente faz dela. E como nós estamos vivendo essa vida, né? Será que conseguimos entender que nós estamos dentro de um milagre? Será que conseguimos entender até que ponto nós somos o milagre dessa vida? Já pensaram nisso, não? Tem alguém aqui dentro igual ao outro? Vamos imaginar que tivesse aqui 2 gêmeos. E se eu perguntasse agora 2 gêmeos univitelinos, iguais, nascidos no mesmo momento, seriam iguais? Né, mãe? Seriam iguais os 2? São diferentes, né? Aí a ciência traz para a gente a história lá do DNA. Diz que através do DNA nós somos diferentes. Mas a ciência diz mais que somente 0,5% do DNA é que causa essa diferença toda entre a gente. 0,5% e o resto é tudo igual? É, o resto é tudo igual. Mas deixa eu dar uma perspectiva diferente para a gente, de vida. Quando a gente fala em 0,5% de DNA, a gente está falando de mais de 3 bilhões de letrinhas. Mais de 3 bilhões de letrinhas. O que é todo, né, o fluxo do DNA. Então 0,5% disso dá uma média de 16 milhões. Para a gente brincar. De pessoas, ó. Então somos únicos por esse aspecto. Sim, somos únicos na parte física por esse aspecto. Mas não só por esse aspecto. Nós somos únicos porque cada um de nós vive uma vida em particular. Viveu experiências em particular. Ninguém viveu a experiência que você viveu. Então, quem é a melhor pessoa para falar da própria sua vida é você. Haroldo Dutra confessa que estava fazendo uma palestra no Texas quando, antes da palestra, começou a meditar acerca da vida. Acerca da vida. Olha para ele, juiz, né? Fez direito, fez concurso público, palestrante, os filhos, a esposa, e começou a pensar naquilo tudo, naquela vida. Disse que se perdeu nos pensamentos. Se perdeu. Disse que ficou envolvido tanto no pensamento da vida, assim, vendo a vida e dizendo assim, realmente que coisa linda. Tudo que eu vivi, tudo que eu vivenciei, tudo que eu passei, as minhas experiências, elas são exatamente únicas. São únicas. O problema, diz ele, é que muitas vezes nós fazemos como um livrozinho, histórias que ninguém contou, de Melquíades, eu acho que é Melquíades Santos, alguma coisa assim. É aqui paraibano. Ele escreve várias histórias. Histórias que pessoas contaram, mas não escreveram, e ele quis escrever, colocar no papel.
Diz que um dos espíritos chegou para Jesus e disse: Senhor, eu queria entender profundamente a vida. Como é que eu consigo? Jesus disse: é fácil, meu filho. Basta você dar a volta pela montanha. Ele olhou, ficou intrigado, disse: não é possível dar a volta na montanha? Isso é muito simples, isso é muito simplório. Não é possível que a pessoa dando a volta por uma montanha vai conseguir entender o sentido da vida, o porquê da vida. Então eu estou com tantos problemas, e olhando para dentro dele, né? Eu estou com tantos problemas, eu estou com tanta aflição. Mas olhou para Jesus, Jesus olhando para ele, né? Com os olhos, ele, tá bom. Começou a caminhar, mas em um determinado momento ele disse que se envolveu nos pensamentos. E começou a sentir uma coisa maravilhosa. Começou a sentir que ele podia abraçar as pessoas, que ele podia sentir alegria junto com as pessoas, que ele podia sorrir, que ele podia confiar, que ele podia amar, que ele podia ajudar, auxiliar aqueles que estavam caídos, que ele podia meditar, que ele podia ouvir o som do mar, e se envolveu naqueles pensamentos e não se deu conta do tempo, se o tempo passou. Quando acorda, não sabia se tinha conseguido dar a volta na montanha ou não. Se entristeceu. Se entristece, vai para a oração e pede ajuda novamente. O Cristo aparece de novo para ele. Ele diz: Senhor, me dê mais uma chance. Como é que eu consigo? Eu não consegui entender. O Senhor disse: mais uma vez é simples. Pode dar a volta na montanha. E ele foi. Da mesma forma, entra nos pensamentos, começa a ver tudo de bom que passou na sua vida, lembrou da sua mãe, lembrou dos carinhos que sua mãe lhe fez, lembrou de detalhes de quando era uma criança ainda, as brincadeiras, o seu pai lhe ensinando algumas coisas, e aqueles pensamentos lhe fizeram muito bem, mas passou muito tempo pensando, e mais uma vez entra nos seus pensamentos e se perde no tempo e não sabe se realmente foi ou não. Acorda mais desolado, mais entristecido e volta para Jesus e diz: eu não consigo. Jesus, com toda a paciência, com toda a forma de um espírito como Jesus Cristo, olha para ele e diz assim: filho, onde estás procurando a felicidade? Onde estavas procurando o sentido para a tua vida? E diz ele: não sei. Não foi nos teus pensamentos? Não foi no teu interior que estavam todos aqueles pensamentos? Então por que procuras fora o que está dentro de ti? Então essa pequena história faz com que a gente reflita um pouco no que estamos fazendo da nossa vida. E o Espiritismo vem propor um recomeço. Que tal recomeçarmos? Né? Que tal recomeçarmos? Eu fui buscar em Braulio Lacerda, todo mundo conhece o Braulio Lacerda, né? Poeta, né? Que vive lá na Fátima Bernardes, né? Tem algumas coisas lindas que ele fala pra gente, e eu acho lindo quando ele diz assim: recomece. Quando a vida bater forte, e ela vai bater, a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora de recomeço. Comece a lutar. Olha que coisa linda. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quantas pessoas já não acreditam mais em si? A gente tem visto isso muito.
Quantos de nós já não acreditamos em nós mesmos? Divaldo diz que a gente tem quase que uma necessidade de estar no sofrimento e se manter no sofrimento, numa situação de coitado, porque é mais cômodo, é mais fácil. Eu estou ali naquela condição e eu aceito ela. As dificuldades, tudo está difícil mesmo. Então ele diz que é muito mais fácil se colocar nessa postura, nessa posição de que o mundo vai trazer as dificuldades e que a gente não vai conseguir. Então sempre se encara as coisas de uma forma mais cômoda. E aí ele propõe, né? Ele diz que Joana chega para ele às vezes, quando ele está cansado. Ele diz, Joana, eu estou cansado hoje. Aí Joana diz, não tem problema, você vai dormir as suas 4 horas por dia. Tá bom demais. Né? Aí Divaldo diz, mas Joana, eu estou cansado. Não tem problema, você vai dormir as 4 horas. Não tem problema. Aí Divaldo conta que a gente pensa que ele não sofre. E ele sofre muito. E sofre em diversas situações. E ele conta que uma dessas situações de sofrimento chegou para ele. Ele estava trabalhando bastante em alguns livros, A Mansão do Caminho, viajando viagens exteriores. E ele pegou uma viagem que foi bem difícil para ele, pegou um lugar muito frio. Ele não comenta, não chegou a dizer onde era, mas eu imagino, né? Um lugar bastante frio e tudo mais. Ele diz que as árvores, né, ficaram completamente secas, sem vida, durante o finalzinho do inverno. Ele sentiu muito aquilo. Ao voltar, um determinado espírito aparece para ele e diz assim, Divaldo, eu quero psicografar um livro. Aí ele diz, olha, minha agenda não sou eu que faço. Quem faz a minha agenda é Joana, você precisa conversar com ela. Eu já conversei com ela. E ela disse que eu viesse conversar com você. Aí Divaldo disse, mas meu Deus do céu, será possível que ele já conversou mesmo com Joana? Aí Joana aparece para ele, né, e balança a cabeça. Aí ele pensa aqui com ele, meu Deus do céu, lá vou eu de novo, né? Eu estou cansado. E ele pensando, né? Eu estou cansado, eu só durmo 4 horas por dia, eu vou dormir menos ainda, eu vou virar zumbi, ele diz, né, com as palavras dele, vou virar zumbi. E o espírito diz, não, Divaldo, veja, eu estou trazendo algo para você, mas eu também estou trazendo a solução. Ele diz, como? Como é que eu vou psicografar esse livro? Vamos fazer o seguinte, quando você estiver dormindo, ao você dormir, você faz as suas preces e eu vou incorporar em você. Eu faço com que você durma mais rápido. Você vai aprontar uma mesinha na sua cama, vai botar lápis, papel, tudo direitinho. E não se preocupe, você pode dormir. Eu vou psicografar o livro para você. No outro dia vai estar tudo arrumadinho. Aí Divaldo disse, meu Deus, que coisa, vai ser assim? Mas vamos tentar. Divaldo disse que naquela noite, né, se preparou, tomou a sua água, fez suas preces. E daqui a pouco, antes de terminar as preces, já estava dormindo. Dormindo forte. Ao acordar de manhã, o quarto todo arrumado, a mesinha do lado, os papéis tudo arrumadinhos, os lápis tudo lá no lugar. Ele olhou e disse, deixa eu ler. Tinha lá já o 1º capítulo do livro. Nossa! No outro dia, novamente. 3º dia, 4º dia, 2 meses se passaram e o livro estava pronto. Aí Divaldo comenta que ao final o espírito chega para ele e diz, muito bem, Divaldo, fizemos o livro está pronto, eu vim me despedir de você. Né? O livro vai se chamar Panorama da Vida. Olha que coisa linda. E eu não posso colocar o meu nome, nós vamos colocar um pseudônimo nesse livro. Porque eu fui um escritor e eu escrevia coisas assim que não animava muitas pessoas para a vida. Eu deixava as pessoas mais tristes. Eu escrevia coisas assim como a vida se fosse ruim, triste, algo meio assim enublado. E aí se eu botar meu nome não vai ficar bom. Aí Divaldo, tudo bem. Aí ele disse, então vamos botar o nome Ignotus, que é sem nome, pessoa desconhecida.
E ele se despediu de Edivaldo. Edivaldo disse, até logo, meu irmão. Até, Edivaldo. Nessa noite que Ignotos não estava mais, Edivaldo não conseguiu dormir. Cadê pegar no sono? Aí disse, Ignotos, vem escrever outro livro, pelo amor de Deus. Olha a mudança de perspectiva. No início estava ruim, ia trabalhar mais. Agora estava sentindo falta de Ignotos, o espírito, porque o espírito ajudava ele a dormir. Olha que coisa linda. Né? As mudanças, né? Nas perspectivas da gente, né? Coisa linda, né? Aí Braulio continua dizendo que quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Puxa vida, como a gente precisa recomeçar a amar todos os dias. Seja aquela pessoa que está junto de você o tempo todo, seja aquela pessoa que está distante, seja os nossos pais, seja o nosso trabalho, seja o Jefa, seja a sua casa de trabalho. Você precisa recomeçar a amar o tempo todo. A ver as pessoas que entram, que saem. A amar a nós mesmos. Para que o momento não chegue, né? E nós... Então ele sempre pede para que a gente sempre recomece. Então toda vez que eu penso em recomeço, eu me lembro de um conto que é bem interessante. E é um conto verdadeiro, isso é uma história verdadeira. Verídica. Aconteceu nos Estados Unidos, onde uma mãe, bastante aperreada, com um filho de 6 anos, que estava no hospital. Esse menino já estava no hospital há bastante tempo, muito doente. E a mãe, um dia desesperada, sem nem saber mais o que faz, trouxe alguns brinquedos para ele e trouxe um carrinho, né, de plástico, feito um carro de bombeiro. E esse menino olhou para o carrinho de bombeiro, pegou, brincou e disse, eu queria tanto ser bombeiro para salvar as pessoas. Aí a mãe olhou para ele e disse, puxa vida. E os médicos viraram e disseram assim, olha, a gente só dá para o seu filho mais 4 dias, 5 dias, 1 semana, no máximo de vida. Mais do que isso ele não tem. Ela desesperada vai, pega no telefone, sente uma vontade e liga para o corpo de bombeiros, o comando lá do corpo de bombeiros da sua cidade. Com quem eu estou falando? Aí a pessoa diz, eu sou o comandante do corpo de bombeiros da cidade local. Pois não, Senhor, eu estou tão desesperada, eu estou tão aflita. Eu tenho um filho de 6 anos de idade. Ele queria tanto ser bombeiro. E eu não sei o que fazer. Aí o chefe dos bombeiros diz, senhora, eu posso ajudar e muito. Olha, vamos fazer o seguinte, a senhora fala com o hospital e eu vou até aí ver seu filho. Mas o senhor faria isso por mim e por ele? Eu vou fazer muito mais. Se a senhora quiser e conseguir com o hospital, nós vamos colocar aquela escada, a escada Magirus. Poxa, tem uma bombeira aqui, né? A escada Magirus. E seu filho tá em que andar? No 4º andar. Nós vamos chegar até aí pela janela. Nós vamos entrar. Aí ela disse, meu Deus, ele vai ficar muito feliz com isso. Muito feliz. O senhor faria isso mesmo? Eu vou fazer mais pela senhora. Eu vou agora. Faça o seguinte, fale aí com o hospital, porque eu vou chegar com a sirene aberta. Né? Agora, para ninguém pensar que é um incêndio. Fale com o hospital. Ela foi, falou com a direção. Tá certo, tudo bem, porque o diretor conhecia o chefe do comando e sabia que ele era uma pessoa muito boa. E permitiu que aquilo tudo acontecesse. O comandante foi até lá. Quando o menino viu o barulho da sirene, ficou... Mãe, o que é isso? Não sei, filho, mas eu acho que não é nada demais. Daqui a pouco sai o comandante pela janela e diz assim, onde está o mais novo bombeiro da minha corporação? Aí ele olha para a mãe com aqueles olhos, né? E a mãe balança a cabeça para ele e ele diz, estou aqui. Vamos lá. O que é que você está fazendo aí? Deitado. Nós, bombeiros, somos treinados para enfrentar dificuldades. Nós somos treinados para enfrentar
ambientes adversos, com fogo, né? Fumaça. Nós somos treinados para carregar pessoas nos ombros. O que você está fazendo aí deitado nessa cama? Vamos lá. O menino ficou encantado. E ele disse, nós vamos fazer a sua formatura. Sua formatura vai ser quarta-feira que vem. Era uma quarta-feira, então tinha que ter mais uma semana. O menino ficou encantado com isso tudo. A mãe nem se fala de alegria, chorava. O menino aguentou mais de uma semana. Mandaram fazer uma roupa para ele de bombeiro. Mandaram fazer uma machadinha pequenininha. Ele foi para a cerimônia, levado pela ambulância. Fizeram uma solenidade junto com outros bombeiros. E ele recebeu lá o diploma do mais novo bombeiro da cidade. A mãe estava alegre e o chefe dos bombeiros disse assim, eu posso fazer ainda muito mais se a senhora me permitir. O quê? Eu quero levá-lo a uma ocorrência. A mãe disse, meu Deus, deixe-me levá-lo a uma ocorrência. Colocou ele no próprio carro do próprio chefe, junto com os paramédicos e tudo mais, e foram para uma ocorrência que foi ele quem bolou. Chegou lá, tinha fogo, tinha tudo, né? Tudo de mentira, mas tinha. O menino foi para lá com o seu uniforme, ele ligou a mangueira, o carro com a sirene aberta, o menino colocou a mão na mangueira e viu que a água estava saindo. Não é Brasil, não. Né? A água saiu, apagou o fogo, né? Ele viu os outros bombeiros trabalhando com os extintores e esse menino ficou feliz da vida. O menino volta para o hospital, o chefe do bombeiro preocupado, ligando para a mãe o tempo todo, ela disse, ele está bem doente. Ele disse, eu ainda posso fazer mais pelo seu filho, se a senhora deixar. Claro que o senhor quer fazer. Eu quero fazer uma homenagem. Eu quero fazer uma homenagem a todo aquele que trabalha como nós, bombeiros, que tomba em combate. Ele foi um gigante combatendo a leucemia. Então, para esse combatente, eu quero prestar homenagem. Eu vou chegar aí com o meu corneteiro. Nós vamos entrar da mesma forma, pela mesma escada, Magi. E nos momentos em que ele já estiver desencarnando, nós vamos tocar a música do silêncio, em homenagem ao seu filho. E ela permitiu que isso fosse feito. E conta Divaldo, contando essa história, que o desencarne desse menino foi uma coisa linda na espiritualidade. Que ele pôde ver o quanto esse menino chegou lá de forma feliz, tranquilo, muito mais abraçado, muito mais... Então, se há dificuldades na nossa vida, há muito mais dificuldades em outras vidas também. A gente não está falando que a dificuldade do outro é maior que a nossa. Mas todas as vezes que possamos olhar do lado, olhar para trás, ver que alguém está numa situação mais difícil que a nossa, eu acho que a nossa cruz ela se torna mais leve. E toda vez que você se sentir solitário, de Joana, é porque você não está sendo solidário. Joana brinca muito com essas duas palavras. A solidão é falta de solidariedade. Então, quando você é mais solidário, você não se sente só. E Braulio continua dizendo que quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. É aí o momento que nós espíritas precisamos fazer isso o tempo todo. E nós vamos ter que fazer muito mais. Nós vamos ter que nos levantar e levantar os outros. Né? Levantar quem está perto. Enfim, é preciso
de um final, para recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Esse cabo é espírita, não é não? Não é? Toda vez que eu escuto ele, eu digo, não, esse camarada é espírita, não é possível, ele pode não dizer. Mas ele é, né? Porque todos os seus poemas são embebidos da doutrina espírita. Eu digo, tudo que eu leio nos livros, ele fala. Mas aí ele consegue sintetizar, né? Tudo que eu estou lendo, ele diz, só que diz de outra forma, de uma forma linda. É a forma dele, a forma do poeta, né? Coisa linda. Então a gente vê que a vida é um fenômeno complexo, e Joana diz, por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida, na atual conjuntura de conhecimento intelectual, embora inegavelmente vasto, difícil se torna encontrar as respostas adequadas que lhe facilitem aprender o todo, o seu sentido e o significado. Então, muitas vezes diz ela, é em vão estar preocupado em estar entendendo o grande significado da vida, o porquê eu estou aqui, o porquê eu vim, será que eu vou ser um grande médium? Será que eu vou ser um grande orador espírita? Será que eu vou ser um bom passista? Será que eu vou ser uma boa? E não para nunca. E a gente sempre desejando. Muitas vezes vem umas propostas e a gente não aceita. Vem um trabalho, eu não aceito. Ah, mas eu estou precisando de você para você ficar aqui no Jefa fazendo o equilíbrio harmônico, energético da casa, vibracional. Isso é. Que tal você sentar ali num cantinho, pegar uma posição e ficar vibrando? Só isso? Não é? Só isso? Isso é um trabalho gigantesco. Né? Enquanto nós estamos ali, nesse momento, você está num momento muito seu, num momento muito único de pensamento, vibrando no bem, equilibrando as energias. Você está sendo amparado pelos espíritos da casa. Quando estamos sentados aí, já tem alguém do nosso lado. Já estão cuidando de nós. O cuidado, a terapêutica espiritual, não é só na sala, quando vamos tomar o passe. Não é só quando estamos assistindo às palestras. Não é só quando vimos para os estudos. A terapêutica espírita é muito mais ampla. Ela envolve aspectos que outras religiões, outras denominações, nem sequer pensam nela porque são muito sutis. Então, muitas vezes, a nossa terapêutica vai começar por uma limpeza. Uma limpeza é uma limpeza no pensamento. Então, os pensamentos. Então, já é uma solução. Então, quais as soluções para as dificuldades do dia a dia? Que tal a mudança no pensamento? E Divaldo diz que viu em São Paulo uma pessoa cuja uma repórter chegou para ele e disse assim, como é que o senhor descreve para a gente esse fenômeno que o senhor é em marketing? Ele diz, eu, fenômeno em marketing? O senhor é um fenômeno de marketing. O senhor é o segundo diretor dessa empresa. Como é que o senhor conseguiu? Ele disse, não, de forma alguma. A senhora está olhando só por um ângulo. Mas a senhora não sabe que, na verdade, eu fui um mendigo. Eu morei debaixo de uma ponte. Aí ela, mentira, não é possível. O senhor é um fenômeno de marketing. O senhor hoje é um homem rico que tem posses. Ele disse assim, não, mas não foi assim. Não foi assim. Minha vida, passei muito tempo como um mendigo, e um mendigo chato. Um mendigo que reclamava. Um mendigo que brigava com as pessoas. Um mendigo que colocava uma placa
para que as pessoas deixassem ali, se desejassem alguma contribuição. Orgulhoso, muitas vezes vai com o orgulho de não querer pedir. Então fiz uma placa e coloquei que a vida não era boa, que estava ali por conta de dificuldades mesmo materiais, sociais, falta de uma família equilibrada, falta de alguém que me desse a mão, por isso que eu não tinha emprego, que eu não tinha nada. Um dia eu estava lá sentindo fome, frio, um jornal veio no vento e eu peguei e li. Aí tinha falando um tal de neurolinguística. Aí eu fui e li. E ali falava que nós somos aquilo que nós acreditamos. Aquilo que nós começamos a pregar. Então, se nós pregamos que nós somos mais tranquilos, se nós pregamos que nós somos mais simpáticos, se nós pregamos que nós somos mais bonitos, é nisso que nós vamos acreditar. Mas se eu também prego que eu sou chato, né? Que eu não gosto de ninguém, que as pessoas me fazem mal, e etc., isso também vai acontecer. E ele disse que daquele dia em diante, a vida dele começou a mudar. E ele mudou. Ele botou assim: eis aqui a casa de um mendigo feliz. A você que passa por aqui e vê a minha casa, observe como minha casa é linda. Eu posso ver em todos os ângulos. A minha casa, o sol bate 2 vezes por dia, logo pela manhã e à tarde, né? Ao nascer e ao se pôr. Na minha casa eu posso sentir o vento de forma muito mais forte. Muitas vezes quando chove eu sinto os pingos da chuva a me molhar e eu fico feliz. E ele disse que começou a mudar e é engraçado que as pessoas às vezes paravam e ficavam lendo aquilo e começava a conversar com ele. E ele falando da vida, né? E você não está chateado não? Não. A vida para mim está boa. Está tranquilo. Isso começou a mudar. Um dia apareceu um homem desesperado para um carro bonito lá. Eu queria conversar com alguém, eu estou desesperado. Estou pensando em botar fim à minha vida. Ele disse, não. Botar fim à sua vida? Faz mais de 20 anos que eu moro aqui, debaixo desse viaduto. O homem, 20 anos? Ele disse, é. Quando eu estou com frio, o papelão me cobre. Tá vendo aquele cachorro ali? Tô vendo. Aquele cachorro ali é um companheiro inseparável. Eu saio muitas vezes, quando eu chego, ele está com o rabo abanando, acenando. O pão que eu trago, divido por nós dois. Esse homem virou para ele e disse, olha, você é uma pessoa maravilhosa, eu vou lhe dar um emprego. Porque eu já tentei de tudo na minha empresa. Está todo mundo triste na minha empresa. Eu vou levar você para lá. Se der certo, você fica trabalhando comigo. Esse homem, depois de um tempo, virou o vice-diretor dessa empresa, né? Trabalhando exatamente em fazer com que as pessoas consigam ver o lado positivo da vida. Jesus, por mais de 10 vezes no Evangelho, ele fala no nome Satã. Aí, as traduções, né? Aí vem com Satã como Satanás. E guardando aquela mesma proporção do yin e yang, do branco, do preto, do alto e baixo, do acima, né? Lá embaixo, do céu que está em cima, o inferno, do dia claro para o dia escuro, sempre o oposto. Quando, na verdade, a palavra em hebraico não tem nada a ver com esse Satã que a gente conhece. Em hebraico é Jatã. Então, quando Jesus se referiu a Jatã, em hebraico, ele estava falando das dificuldades. Ele dizia que essas dificuldades, né, os Jatãs, é que nos impedem de crescer, é que impede que a nossa luz interior brilhe. E aí nós trazemos isso para a questão da figura. Como sempre queremos botar as figuras, né,
de forma mitológica, de forma mais humana. É da ideia de Deus, como se Deus fosse aquele senhor, né, que todo mundo sabe, né? Então a gente não pode, de forma alguma, pensar em Jatã, em dificuldades, como se fossem... Joana de Ângeles vai dizer assim: nós precisamos, como solução para os nossos problemas, dar alguns passos. E ela nos ajuda a pensar em como fazer para deixar esses Jatãs do lado. Ela diz assim: primeiro você deve avaliar a sua vida. Avalie a sua vida. Como ela está? Agora seja extremamente severo nessa avaliação. Não tenha medo de se avaliar. Não tenha medo de se conhecer. Porque você não vai conseguir enganar você mesmo. Então não adianta dizer para você, a vida está maravilhosa, quando não está. Então olhe para você mesmo, avalie sua vida. Faça essa avaliação, avalie ela. Depois disso, comece a reprogramar seus hábitos. Reprograme. É isso que Braulio estava dizendo até agora, não foi? Para gente? Reprograme. Ele diz, recomece a lutar, recomece a acreditar, recomece a caminhar, recomece a amar, recomece a levantar, recomece a sonhar. Então Joana faz isso. Recomece. Né? Da onde você parou ontem, vamos começar de novo hoje. Ela continua. Decida avançar. Decida. Você precisa ter vontade de dizer para si mesmo, eu vou avançar. Em que pese as dificuldades. Avançarei. Joana traz uma palavra que eu acho fantástica. Autossupere-se. Autossupere-se a cada dia, a cada momento, a cada minuto. A gente às vezes, eu sei que eu passo por isso. O quarto friozinho de manhã por conta do ar-condicionado, a cama quente, não dá vontade para sair para trabalhar. Meu Deus do céu, vou pegar trânsito, vou levar mais de 1 hora para chegar no centro. Vamos lá, né? Toda aquela... Meu Deus, aí eu penso, né? E quando eu chegar lá na delegacia, aí vem todos os problemas do mundo. Pensa num lugar para ter problema. Quando o caba não tem, aparece um doidinho. Doidinho de delegacia é impressionante. Ele vai lá só para ver o delegado. Vocês já sabiam? Toda delegacia, olha, trabalhei em Boa Viagem, tinha um doidinho em Boa Viagem que toda vez o meu plantão ele chegava. Aí o comissário, olha, já está ele aí de novo. E o que é que ele quer? Ele disse que só quer lhe ver. Eu abri a porta, ele olhava para mim, e ia embora. Meu Jesus, eu digo, pronto. A gente está em outro lugar, aí aparece de novo. Então assim, aí você vai pensando, tem aquelas pessoas, né? E que você vai precisar encarar os problemas, vai ter que encarar. A autossuperação agora me lembrou Thomas Edison. Meu Deus do céu, um homem como Thomas Edison, mais de 1000 experimentos, né? Copyright, com aquele copyright, né? Foi lá e fez reconhecer os experimentos. Mas tem um que a gente conhece mais dele, né? Que é a lâmpada, né? Esse é o que a gente fala mais. Mas é esse mesmo que mostra o autossuperar-se. Diz que Thomas Edison lá, tentando na maior tranquilidade do mundo, e ele tinha um assistente. E esse assistente chegou uma hora e disse assim, Thomas, eu estou chateado, esse experimento aí não está dando certo não. Não está dando certo não, eu já cataloguei aqui mais de 700 vezes a gente tentando e não dá certo. Aí Thomas Edison disse, tenha calma. Até agora foram 700 formas de ver como não fazer. Agora a 701 vai dar certo. Vai dar certo porque eu estou com a intuição aqui de que se a gente botar um vácuo, a coisa vai dar certo, vai acender. E não é que deu certo? Se ele não tivesse essa vontade de descobrir a lâmpada, como seria hoje aqui, hein? Não é? Estaríamos ali, né? Tal. Bom, enfim, não sei, mas autossuperar-se, né?
E por fim, Joana propõe, quando você consegue se autossuperar, você consegue fazer aquele mergulho no seu interior, aí você vai ficando mais tranquilo, mais em paz, e aí você consegue uma comunhão com Deus. Aí, na verdade, não é mais você que faz as coisas. É Ele, é por Ele que a gente levanta, é por Ele que a gente trabalha, é por Ele que a gente fala, é por Ele que você vai ajudar alguém. Durante os teus dias, tu vai se lembrar muito mais dele, porque tu vai orar mais. E na medida em que nós fazemos mais orações, estamos mais equilibrados. A frequência vai ajudar, a carga pesada vai diminuir. Muita coisa que a gente está sentindo vai melhorar. Então, essas propostas de Joana são maravilhosas para o nosso dia. E a vida é isso tudo. Ela diz, não há uma fórmula mágica para a felicidade na Terra. Não há. Ela é muito clara. E ponto final. Então a gente está buscando uma felicidade que ela é relativa. É uma felicidade relativa. O que é que você tem agora? É isso. Então trabalha com o que você tem. Ponto. Ponto final. Você tem um corpo. Se esse corpo lhe oferece condições de fazer algo, faça. Se você consegue conversar com alguém, converse. Se você pode levar um alimento para alguém, leve. Se é possível dar um passe em alguém, dê. Mas se você precisar também, venha em busca do passe. Venha em busca de um alimento, seja ele material, seja ele espiritual. O que todos nós estamos fazendo aqui agora, né? Buscando isso. Tem muitos casos de superação, né? Na vida, muitos próximos a gente. E vou nem... Você queria falar, mas meu tempo, né, Ruizinho? Tá ali em cima, né? Bom, meu tempo tá em cima. Deixa eu só concluir aqui com o Braulio. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Reaprenda quando errar, não tem problema. Rebole quando dançar. Nunca mais você dançou? Foi. Que tal dançar? A proposta de dançar com a vida. Qual é a música que ela está tocando? E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Coisa linda, né? Aí tem uma música bem antiga, quando eu era da juventude aqui, foi quando eu comecei, né? Então, Divaldo disse que a gente não deve dizer idade, então não diz idade. Mas quando eu comecei na juventude aqui, a juventude era aqui dentro, era aqui, né? Não tinha sala ainda, nem tinha o lar de Clara, não tinha nada disso. E eu escutei uma música, logo que eu entrei. Eu me lembro que um dia eu não estava bem assim. Aí eu escutei uma música. Quem, na verdade, deveria cantar essa música pra gente era Lau, né? Mas, né, ele me permite. Essa música, ela diz assim: quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, e essa taça vira e mexe está lá, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é uma amarga ilusão. Aí ele diz: olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamam amor. Olhos sempre em trevas. Já viram pessoas com olhos sempre em trevas? Eu já vi. Mãos mendigam pão. Bocas que não falam. Risos sem razão. Deixe de chorar. Volte a sorrir. Você é tão feliz. Volte a cantar. Faça uma prece. Seja grato a Deus.
Ele sempre abençoa os filhos seus. Muita paz.